proibido para o uso nas salas de aula, durante a aula, não vai poder pegar o celular, o recreio também, né, ou o intervalo, e em várias etapas e todas as etapas da educação básica. Bom, ficará a cargo do Ministério da Educação regulamentar essa proposta, né, que foi de autoria do Congresso Brasileiro, do deputado federal Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul. Esse texto foi aprovado em dezembro do ano passado no Congresso, foi para a mão do presidente Lula e ele vai sancionar hoje. Bom, para a gente conversar sobre isso, a gente chamou aqui o nosso queridíssimo professor Mário Sérgio Cortella. Estou morrendo de saudade do professor Cortella. Bom dia, professor. Boa tarde já. Seja bem-vindo ao nosso All News, professor. Boa tarde. Que bom, quando você diz estou com saudade, é só ligar, é para isso que tem celular. O que ele não pode, obviamente, né, é ser utilizado de modo indevido, nem no volante. Não pode ser utilizado dentro de uma sala de cinema, num centro cirúrgico. Enquanto nós estamos conversando aqui agora, tanto Josias, quanto Thales, quanto você, precisam usar o celular enquanto nós falamos para acompanhar as notícias, para ter acesso, né? Eu não tenho nenhuma dificuldade, por exemplo, que enquanto nós falamos, você ou eles, olhem, por exemplo, porque isso é o teu meio de chegar até a informação. Por isso é o uso devido. O que é necessário hoje, Fabiola, e você sabe, é que a gente restrinja o uso indevido ou cancele o uso indevido de algo que é importante na nossa vida. Não é uma questão só escolar, mas que sim é uma preocupação imensa para qualquer pessoa, essa obsessão tecnológica, esse modo mais desesperador, né, de uso de tecnologia. Por isso, que bom, quando você está com saudade, essa saudade pode ser também, por mim, lidada pela tecnologia, como está aqui agora. Mas sem obsessão. Vamos lá, professor, eu sou muito curiosa para te ouvir a respeito disso, porque a gente vê muitas discussões falando sobre o celular, né? Essa tecnologia que faz parte da vida de todo mundo, é o futuro também desses jovens no mercado de trabalho e tudo mais. Mas dentro da sala de aula, dentro dos intervalos ou recreios, como pode ser prejudicial isso, principalmente para as crianças mais novas? Eu queria a sua opinião sobre isso. Tá certo de proibir o celular na sala de aula? Tá certo de proibir o celular durante os intervalos? Todo uso que for distrativo, isto é, que desconecta da atenção necessária, do foco necessário, que faz com que haja um impedimento da função daquilo que ali se fará, ele precisa ter a sua restrição. Nesse sentido, é claro, eu sou absolutamente favorável a que haja um ordenamento, um disciplinamento do uso dessas tecnologias no nosso cotidiano. Eu fui secretário de Educação na capital paulista, né, nos anos 1990, quando o celular estava aparecendo. Portanto, não era uma questão. A questão naquele momento não era o celular em relação a distrair, era que se levasse revista ou que se levasse, na época, algo, né, que era um aparelho que se colocava dentro dele uma fita cassete para ouvir música, estavam aparecendo os primeiros modos de fone de ouvido mais independentes, era essa a questão. Hoje não mais. Hoje nós temos à disposição, para o bem e para o mal, uma tecnologia que permite que se possa, de um lado, utilizar para a função desejada, no caso de uma escola, ou para afastar da convivência, do aprendizado. Por isso, a minha opinião direta, sim, eu sou favorável a uma legislação que normatize, organize, discipline, como eu dizia há pouco, o uso dessa tecnologia no nosso cotidiano escolar. Não é fácil, trará muitos embates, muitas dificuldades, mas é necessário, que está trazendo, Fabiola, um prejuízo muito grande, né, em relação ao aprendizado, à presença na convivência e tudo mais. Agora, professor, a educação é um empreendimento conjunto, né, de famílias e escolas. No mundo ideal, crianças e adolescentes deveriam ter noção básica sobre o uso da tecnologia no ambiente escolar, né? Essa proibição legal do uso do celular nas escolas, nas salas de aula, pode ser vista como uma falência, por assim dizer, da capacidade das famílias de resolver esses problemas básicos da modernidade em âmbito doméstico,
nós não estamos conseguindo resolver os nossos próprios problemas. Quer dizer, isso aqui no mundo ideal não precisaria de lei para isso, né? É uma coisa tão básica e comezinha. Não lhe parece que há uma certa falência da capacidade dos adultos da família de falar sério sobre essa matéria? Não chegamos ainda à falência, Josias, mas poderemos chegar. É um esvaimento da autoridade familiar ou daqueles que, né, são responsáveis por crianças e jovens. Afinal, se você se lembra, há algumas décadas apareceu uma discussão se era permitido em sala de aula que o aluno entrasse com um boné, ou se utilizasse tatuagem, ou colocasse em piercing, que era uma questão da família, não da escola. Mas a família demandava que a escola pudesse fazer ela a proibição do uso do boné, da roupa que lembrasse algum grupo de música ou qualquer coisa que se chegasse perto, né, daquilo que a família entendia como indevido. Era melhor que a escola cuidasse disso. Esse modo de terceirização, né, da atividade familiar, ela tem agora, nesse momento, em relação ao uso das telas, essa expressão maior em relação exatamente a essa temática. A nova legislação que virá e que terá que ser trabalhada, né, pelo Ministério da Educação, ela não proíbe, de fato, ela restringe, ela disciplina. Haverá momentos de uso, não é o tempo todo que se retira, é uma retirada completa até o 5º ano do ensino fundamental, né, nos 9 anos do Fundamental, os 5 primeiros são chamados de Fundamental 1, ali não poderá, mas a partir do Fundamental 2, o ensino médio, haverá algumas situações específicas. Portanto, tua questão é muito séria, né? De fato, a família, ela afrouxou a capacidade de ascendência e autoridade e, ao lançar mão, né, desse argumento, a escola precisa entrar no lugar de dizer, isso é uma questão da família. Não é só da família. Como você mesmo disse no ponto de partida, é uma temática de uma comunidade que educa. Isto é, família, escola, mídia, igreja, trabalho, né, lazer, tudo isso tem que ser um ambiente educativo. E formar pessoas para o uso de tecnologia não é só para criança, né? Como o Fabiola falou logo no ponto de partida, uma imensa quantidade de adultos não tem a mínima ideia, né, do quanto está criando uma relação que é neurótica, né, com o mundo tecnológico e, por outro lado, algo que, por ser viciante, incapacita, né, o uso reflexivo direto. Por isso, sim, é importante que a gente tenha esse momento. Não é ainda, como eu disse, né, às vezes a falência, mas é um Quase sinal lá. de que ela é possível. Ô, professor, mas aí, por exemplo, né, até falando com os pais, eu acho que todo mundo fica na dúvida, né? Por exemplo, eu tenho uma filha de 10 anos e eu acho que ela me pergunta todos os dias quando eu vou dar um celular para ela. E essa é uma questão entre eles, né? Ele já, porque fulano, quantos anos você ganhou o seu celular? Hoje já existe, de uma maneira muito clara entre os educadores, de qual é a idade ideal para dar um celular para um jovem, para uma criança, ou não há clareza em relação a isso? Porque o uso das redes sociais, por exemplo, há países, por exemplo, a Austrália proibiu o uso das redes sociais para adolescentes com menos de 16 anos, né? Já existe clareza de quando uma criança ou um adolescente já pode ter um celular em suas mãos? Não há ainda, por várias razões. Uma delas é que tudo isso é muito novo. O campo da psicologia da educação, da psicologia clínica, da área de acompanhamento pedagógico, o campo da medicina, no campo também, dentro dela, da saúde mental, ainda não fixou, né, esse tipo de parâmetro. Vem se trabalhando muito mais em processos empíricos em que se vai buscando, usando inclusive outras legislações. Portanto, quando tua filha demanda um celular, você terá que, com quem a ela também cria, de utilizar os critérios que se entenda na família como adequados. Eu conheço famílias que, independentemente de escola ou de lei, elas não passam nenhum tipo de aparelho mobile antes que a criança chegue aos 16 anos. Como você lembrou em relação à Austrália. Outros o fazem a partir dos 14 anos e o fazem de modo supervisionado, 1 hora por dia, mas com o bloqueio a acesso a algumas situações. Por isso, não há ainda, né, um patamar que se diga, a partir daqui há uma liberdade completa de fazê-lo. Já pode, como no caso norte-americano, tirar carteira de motorista aos 16 anos, então também pode ser celular. Não se tem isso. O que se tem clareza é que não pode ser, de maneira alguma, uma entrega, né, de
de um universo do qual não se tenha tanto controle como é o do mundo digital da internet, sem nenhum tipo de anteparo de cuidado. Mas ainda a educação escolar não fixou. Aliás, porque esse tipo de barreira ou fronteira, né, Fabíola, ele é móvel. Também o mesmo vale em relação à maioridade penal ou minoridade, em relação a assumir aquilo que fez ou não, em relação à prática do casamento ou da sexualidade, né, nós vamos movendo essas fronteiras e nesse instante ainda não há, né, nenhuma marca que se diz a partir daqui pode, a partir daqui não deve. E até Mas, mesmo... professor, Vai lá, Thales, pode ir, pode ir. a educação formal e a educação familiar não estariam em dissonância com o avanço da tecnologia? Eu digo isso porque é o seguinte, o Elon Musk, o Zuckerberg, o cara lá da Microsoft, essa gente já está falando em colocar chips, ligar os chips ao corpo humano. Então a gente vai ter, em pouco tempo, alguns anos, não muitos anos, a gente vai ter as pessoas ligadas à internet o tempo inteiro. O tempo inteiro. Precisaria ter uma educação com as crianças para que elas conseguissem lidar com isso, com esse mundo. Não excluí-las desse mundo. Como lidar? E não há essa fórmula da educação, não há esse caminho da educação para lidar com esse mundo, para, de fato, as crianças... tá ali o computador, tá ali o celular, vocês podem ter acesso livre, porque vocês sabem lidar com isso. Essa educação, nesse sentido, não está sendo feita. Ainda não, mas há conversa sobre isso, como essa agora. Outras conversas que estão acontecendo, elas fazem com que a gente tenha uma expectativa de que se terá de fazer e que se organize essa feitura. Pessoas que você mencionou, algumas delas e outras, que dominam muito o mundo digital, que ou são fundadoras ou são proprietários, você sabe que uma parte grande de pessoas nesse campo, daqueles que estão no topo, né, dessa cadeia alimentar do mundo digital, não mantém seus filhos em escolas que usem tecnologia de modo exclusivo e contínuo. Sabem, inclusive pelo conhecimento do cotidiano, o quanto pode haver um uso malévolo disso e como seria disfuncional. Por isso, quando você lembra, e é verdade, né, que o desejo é colocar em cada um de nós um chip, bom, se nós deixarmos, né, afinal de contas, há ainda em nós a possibilidade de recusa, né? Não é uma coisa automática em que uma determinação sobrenatural de se vai ser assim. Enquanto isso é como é, sem dúvida nós temos que nos formar nessa questão. Por isso, nenhum de nós supõe que a restrição do uso do celular na escola, como hoje o presidente Lula vai assinar a legislação, que isso é a solução. Isso é uma parte do caminho. Existem outros. A importância da escola com a família fazer projetos, né, de utilização mais adequada de tecnologia, o mundo da mídia fazê-lo, a legislação que bloqueia e impede, né, qualquer tipo de liberalidade nociva em relação a essa tecnologia. Portanto, é um conjunto muito mais complexo. Agora, a tua questão, ela é decisiva, né? De nada adianta, né, nós colocarmos as crianças fora desse mundo. A restrição é diferente da condenação. A restrição é diferente de você dizer não se vai ter isso. Ao contrário, a restrição é apenas, como eu disse no ponto de partida, um ordenamento do uso para que aquilo que é bom não deixe de ser e aquilo que é ruim não tenha presença quando não precisa tê-la. Ponto aí, assim, interessante essa pergunta do Thales, né, professor, porque as crianças, elas aprendem também pelo exemplo, né? E a gente passa o dia inteiro no celular, os adultos, né? Esse também, aí voltando para a minha questão em casa. Quantas vezes? Aí tô eu no meu celular, meu marido no celular e a minha filha, vai sair do celular ou não vai sair do celular, né? Aí eu fico, é verdade. Aí eu falo, filha, não, eu tô trabalhando. E assim, ela percebe que o trabalho é no celular, que a informação é no celular, a leitura é no celular também, que ela acontece. Quer dizer, nós adultos também estamos com muita dificuldade nisso. Então, eu acho que essa questão que o Thales faz não é só para as crianças. Os adultos não estão conseguindo limitar algo que eles não conseguem limitar neles, né, professor? Esse é o grande dilema atual, né?
E ele precisa ser lidado de modo sério para que a gente não reduza cada vez mais nossa capacidade de sanidade, né? Nós estamos sendo dominados com uma certa facilidade. Há um grande pensador, filósofo jovem francês no século XVIII chamado Etienne de la Boétie. E ele tem um livro, Fabiola, com um título que eu acho genial, chamado Discurso sobre a Servidão Voluntária. A servidão voluntária. É preciso que essa servidão hoje ela seja por nós recusada e deixe de ser voluntária. Aliás, a palavra servidor, que no ponto de partida do mundo cibernético era, né, o local que hospedava, como até hoje é o mundo dos computadores, o computador era para nos servir, né, e não para que nós o sirvamos. Se diria, mas isso é evidente. Sim, mas nós perdemos essa noção. Há hoje quase, né, uma abdução, para usar um termo mais antigo ligado à ficção científica, quando os seres, né, de outro planeta vêm e capturam nossa mente, há uma abdução disso que adultos o fazem. Eu não tenho dúvida que eu que criei dois meninos e uma menina, e hoje tenho netas e netos, eu não tenho dúvida de mostrar para eles o que é quando o vovô, por exemplo, está usando o celular para o trabalho e quando está usando para me ausentar da convivência, para fazer com que eu não preste atenção naquilo que estão fazendo, para eu ficar alheio. E eu preciso deixar nítido, né, o que é, porque, do contrário, é um movimento hipócrita nessa convivência. Você e teu marido usam, sem dúvida, o celular, mas não o fazem dentro de um teatro, não o fazem dentro de um cinema, né? E espero não o façam quando estão dirigindo. A legislação, ela veda o uso do celular quando se dirige, exceto quando você está usando o GPS, desde que ele esteja fixado na tela. Então, não é que você não pode estar com ele, ele só não pode ser algo que vá ser danoso. Claro, o mundo adulto, o mundo das crianças é um único mundo. E se as crianças hoje elas têm essa condição, talvez se deva usar. Exemplo pessoal, quase sempre, né, ele não é tão fértil, mas vale. Em casa, e eu não tive isso em relação aos filhos, dado que, como disse, não tinha o celular quando eles estavam crescendo, mas tinha outras coisas, tinha já o game, né, tinha a ideia de sair, de ficar fora. A minha frase central era assim, Fabiola: nesta família não se faz isso. Nesta família não se conta piada racista. Nesta família, mas o meu amigo, a minha. Então, nesta família não se faz. Esta ideia, né, de que há um limite, que não é uma impossibilidade, é só uma referência, ela tem de aparecer. E por isso, esta é a primeira das legislações sobre esse tema. Nós teremos outras que terão que vir, porque aí a questão é onde vai guardar, né? Vai pegar o celular. E a família. Isso. E o jovem nas escolas, como pega toda a educação básica, né? É o professor que será o responsável por isso? O professor que vai dizer para um menino, né, de 15, 16 anos, ou com mais idade, numa escola noturna, em uma área onde você tem gente maiorzinha, você vai guardar isso? Ele diz, se não... Né? Olha que importante esse ponto, professor. Claro, a regulamentação, só para a gente amarrar isso, a regulamentação dessa legislação ela é extremamente importante. Ficará a cargo agora do ministro da Educação, o Camilo, né? E olha, realmente, porque não pode ficar a cargo do professor arrancar o celular da mão do estudante. E arrancar, como é que é? Na entrada é alguém que fiscaliza, vai se trazer uma estrutura, né, de segurança. Então, embora o tema seja urgente e necessário, ele não será tão fácil de lidar. Daí volto àquilo que tanto Josias quanto Tales também disseram. É preciso um processo concomitante de formação e educação para que também a criança e o jovem entenda que ausentar-se, ainda que momentaneamente, do seu celular, fará bem a ela. Isto é, vai fazer com que ela ganhe outros modos, né, de prazer, de conhecimento, de afeto. Se não se mostrar qual é o lado benéfico, também não se adiantará. Terá que se usar, claro, né, a autoridade um pouco mais pressionada para isso. Isso não significa que a gente não deva fazê-lo, apenas significa que não é uma questão de sala de aula. Se o professor, eu, que eu sou há 50 anos, estivesse hoje numa sala e tivesse que lidar com a situação, eu ia dizer, essa não é uma questão só minha, é do conjunto, né, do processo pedagógico na escola, junto com a família. Não sou eu, né, que vou ali funcionar como alguém nessa condição. Por isso, envolve muita coisa.
nesse papel de professor, como agiria numa sala de aula se um indivíduo dissesse, não, esse celular é meu e eu vou continuar utilizando, não vou desligar? Como agiria? Botaria para fora da sala? Qual seria o comportamento do professor? Você sabe, Josias, que existe hoje uma questão disso em relação ao uso de arma, em relação ao uso de droga ilegal, em relação a se estar ouvindo música em alto som. Essa questão ela já é enfrentada. Se a escola tem uma condição, né, de fazer com que haja um disciplinamento que não seja brutal, mas seja firme, em que o aluno ou aluna que praticar qualquer tipo de, né, desvio daquela que é a atividade naquele momento, que ele não faça parte daquela sala, é necessário que isso seja feito também em relação ao celular, mas não é algo exclusivo da legislação que chega. Como eu disse há pouco, já há várias coisas que no dia a dia um professor ou uma professora tem um enfrentamento. Se eu, Cortella, estivesse hoje dentro de uma sala de aula e tivesse de dizer a um aluno guarde o celular, né? Primeiro que uma parte das escolas que já vem fazendo isso, ele nem chega em sala de aula com o celular. Ele é guardado antes no momento da chegada. Segundo, se ele trouxe de modo escondido ou está na mochila, eu terei de imaginar qual é a autoridade coletiva que tenho para eu ter salvaguarda para fazer aquilo. Não serei eu exclusivamente o alvo de uma reação que, em vários momentos, pode ser brutal. Eu tive a ocasião, em vários momentos na vida, de dialogar com Fabiola sobre violência dentro do espaço escolar. E ela se movia independentemente, né, da presença da legislação restritiva do celular. Por isso, é necessário que a noção de autoridade ela seja ampliada, fortificada e dialogada. Eu não teria dúvida de conversar, mas há momento, como qualquer um de nós sabe, né, que só o diálogo ele não é suficiente. Eu sempre uso essa frase para a gente até finalizar aqui, professor Cortella, e eu sempre pego emprestada a sua fala quando eu quero exercer essa autoridade, mas com amor. É porque eu te amo que eu não te dou celular, minha filha. Exatamente. E é exatamente isso, né, professor? É porque eu te amo que eu não te dou celular. É porque eu te amo. Isso, é porque eu te amo que eu não quero que você seja irresponsável. É porque eu te amo, pai, que eu não quero que você seja bruto. É porque eu te amo, mãe, que eu não desejo, né, que você seja submissa. A ideia da recusa, a recusa não deixada clara. A ideia de que a negação ela é, em vários momentos, uma forma de proteção e não de constrangimento e não de amarração. Afinal, né, sempre lembrando, né, o amor correto, o respeito correto, ele tem exigência, ele tem requisito. Um amor, um respeito, um cuidado, uma educação sem requisito é leviana, é irresponsável. Essa legislação, nós estamos só no começo da conversa sobre isso, porque tem muito mais coisa, né, por trás que é necessário trabalhar para a gente não adoentar de vez. Não fazer com que o Freud seja de novo vitorioso ao falar sobre o mal-estar na civilização. Professor Mário Sérgio Cortella, que alegria recebê-lo aqui no nosso programa. Muito, muito agradecida. Um beijo e até a próxima. Beijos. Esse é o nosso queridíssimo professor Cortella. Você vê como é fácil, Thales? Você pode falar assim para os seus netos, é porque eu te amo, que eu não vou deixar você usar o celular. Você tem netos pequenos ou já maiores?